Agradeço esse convite. Adoro receber esses convites. Gente, primeiro, muito obrigado pela atenção, né? Estão aqui durante a noite, acredito que o dia de vocês foi bem cheio, né? Então, muito obrigado desde já pela atenção. Vou compartilhar com vocês uma aulinha que eu montei sobre currículo, falar um pouquinho de oportunidade, de como vocês podem mostrar o currículo para vocês, de vocês para outros professores, né? Conseguirem oportunidade de intercâmbio, por exemplo. Mas eu queria conversar com vocês depois, algumas perguntinhas, meio no final, então a apresentação vai ser um pouquinho mais rápida para a gente poder ter tempo depois, para a gente poder conversar. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se não estiverem vendo a minha página de slides, vocês me falam, por favor. Então, eu gosto de nomear, né, a aula sobre currículo, né, sobre o currículo dos sonhos. Porque o que é o currículo? A gente tem currículos que são considerados fortes, currículos que são considerados não tão fortes, mas o currículo ele depende de cada um e ele justamente é a imagem, o reflexo daquela pessoa que está escrevendo. Então, pelo que eu vi, eu entendi um pouquinho mais, vocês são alunos mais do início do curso, né? Então, tem muito caminho pela frente de tomada de decisão de o que colocar no currículo. Então, já deixo de início para vocês essa pergunta, né? Para que o currículo de vocês vai servir? O currículo de vocês podem ser fortes em várias coisas dentro do meio acadêmico, do meio extra-acadêmico e em pontos diferentes. Então, a mesma pessoa pode ter currículos diferentes, fortes em cada ponto. Eu vou até falar um passo a passo, se vocês tiverem um papel, uma caneta aí para anotar, eu vou colocar muitas coisas muito práticas para vocês, que seria interessante vocês anotarem. Então, já foi apresentado já né, meu próprio currículo, exatamente isso que, como foi falado. Deixei até meu Instagram aqui para caso alguém queira compartilhar alguma experiência comigo, ou ver um pouquinho lá da minha experiência, principalmente de Harvard. Eu fiz vários stories, vários destaques lá em Harvard para mostrar um pouquinho sobre a experiência que foi lá durante os meses que eu fiquei lá nos Estados Unidos. E tem bastante coisa interessante que eu acho que vocês vão gostar. Então, deixo o meu Instagram no finalzinho, vou deixar de novo. E eu queria abrir, né, essa nossa discussão, antes da gente falar exatamente o passo a passo de como montar um currículo forte, jogar a reflexão para você. Antes da gente falar de currículo, que é, como eu falei, é o espelho de vocês anotado em um papel, tanto que o currículo se chama currículo vitae, é o currículo que você leva para a vida toda, você conta a história da sua vida. Qual é o propósito de vocês? Por que vocês estão na faculdade? O que é ser médico para você? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente não fala durante a faculdade. Acaba que a gente vai postergando um pouco essa pergunta e lá no finalzinho da faculdade, nos últimos períodos, quando a gente está prestes a pegar o CRM, a gente reflete e responde: o que é ser médico para mim? Por que eu estou me formando agora? Por que eu fiquei 6 anos fazendo faculdade de medicina? Então, agora, já no início, seria interessante para vocês fazerem essa própria pergunta: por que vocês fizeram o vestibular de medicina? Não tem pergunta certa, pergunta errada. Tem gente que vai pelo impulso da família, tem gente que vai por propósito, para salvar vidas, para curar pessoas, para cuidar de crianças, idosos, mulheres, gestantes. Tem gente que vai por dinheiro. É tudo, não tem resposta errada, não tem resposta certa. Tem um propósito de cada um. Então, eu queria levantar a reflexão para vocês, porque ser médico pode ser, sim, fazer residência médica, como a grande maioria dos médicos eles fazem. Eu fui um médico diferente desse, eu não fiz residência, não vou fazer. Trabalho com gestão, né, na parte de MBA, de gestão de saúde, vou explicar um pouco mais para vocês também o papel disso no currículo. Pode ser atender em um hospital, a grande maioria, quase 100% dos médicos atendem em hospitais, clínicas, consultórios ou fazem cirurgias. Alguns médicos, eles optam por gerir o próprio negócio, montar o seu próprio consultório médico. Outros fazem parte de uma equipe médica, outros fazem cirurgias, procedimentos. Então, eu queria mostrar para vocês que ser médico não é simplesmente você sentar na cadeira aí da faculdade de medicina, fazer 6 anos de faculdade e formar lá no final desses 6 anos para tentar uma outra prova de residência. Ele vai muito mais além. Como, por exemplo, você pode seguir a carreira tradicional de assistência médica, clínica, cirúrgica, pode seguir a carreira militar. Não sei se você sabe, mas todos os homens que se formam médicos, eles são obrigados a se alistar de novo. Então, para quem acabou de se alistar aí, que está com seus 18, 19, 20 anos, se alistou no Exército, vai ter que se alistar novamente quando estiver no último ano da faculdade, depois de formados, para poder conseguir, inclusive, o CRM. A gente precisa
do carimbo do Exército, das Forças Armadas Brasileiras, para poder ter essa dispensa. Alguns vão servir, alguns não, mas todo médico homem é obrigado a se alistar novamente. As mulheres podem também se alistar, mas não é alistamento obrigatório. Podem ser médicos pesquisadores, podem ser médicos professores, como eu, podem mexer com ciência, tecnologia, inovação, como eu vou dar um exemplo do meu sócio, grande amigo meu, que é um dos professores em Harvard, brasileiro, podem trabalhar com gestão, como eu também. Então, o mundo da medicina, ele é aberto a milhares e milhares de possibilidades. E quanto antes na carreira médica vocês terem essas possibilidades na cabeça, melhor vai ser para a elaboração do currículo. Porque o currículo, ele conta a história da vida de vocês. E para vocês contarem uma história da sua vida, essa história ela tem que ser realizada. Então, se vocês quiserem seguir a área acadêmica, vocês vão ter que ter experiências na área acadêmica durante toda a faculdade para poderem colocar no currículo. Se vocês querem mexer com gestão e tecnologia, em algum momento da faculdade vocês vão ter que trabalhar com gestão e tecnologia. Então, saber que ser médico não é simplesmente atender paciente é extremamente importante para vocês terem o maior leque de opções possíveis na hora de montar o currículo, que eu vou ensinar para vocês como montar um currículo forte de peso. Então, aqui é uma fotinha lá do meu intercâmbio em Harvard, no meu último período, lá no Brigham Women's Hospital. Então, ser médico poderia ser isso. Eu estava no meu último período da faculdade, no 12º período, coloquei na cabeça que eu queria ser cirurgião do trauma, trabalhar com acidente, eu já tinha passado por 1 ano e meio no SAMU, pela Liga do Trauma, eu falei, vou ser cirurgião, fazer cirurgia geral, depois fazer cirurgia do trauma e cirurgia torácica. Fui lá para Harvard, fiz o meu intercâmbio lá de cirurgia torácica, mas naquele momento, lá, conhecendo um pouco melhor a gestão de um dos 5 melhores hospitais do mundo, eu vi que eu queria ser gestor. Eu queria ficar por trás de todo o mecanismo que colocava o hospital vivo, né? Tanto o corpo de médicos, de resto de funcionários, enfermeiros, pessoal da limpeza, saber sobre compra de materiais, sobre a administração do hospital, eu me encantei com isso, lá no estágio fazendo cirurgia torácica. Então, essa fotinha é para vocês poderem ver que não é nada fixo, né? Vocês podem mudar de ideia, não tem problema, e você seguir um caminho ou outro não vai deixar de vocês menos ou mais médicos. Então, eu sou tão médico quanto meus amigos residentes, meus amigos que já se formaram na residência. Como esse médico aqui. Esse médico aqui, bem no meio, segurando o pé do manequim, ele é um médico professor do Departamento de Urgência e Emergência da Harvard Medical School, diretor do Centro de Simulações de Harvard e um dos maiores pesquisadores da NASA nos Estados Unidos. E o nome dele é Roger Douglas, ele é mineiro, de Uberaba, fez o FTM e depois ele foi o chefe do Departamento de Urgência e Emergência da USP, do HC da USP, e hoje é um dos maiores nomes do Departamento de Urgência e Emergência da Harvard Medical School. E ele trabalha exclusivamente com pesquisa e administração hospitalar, fazendo simulações com os médicos lá da Harvard Medical School, ensinando centenas e centenas de médicos todos os anos na melhor universidade do mundo. Então, vocês se formarem médicos vai muito além de atender paciente. Então, deu para entender já com esses 2 exemplos, né? Então, o que vocês precisam ter em mente? Propósito. O que é o propósito? É o combustível que move vocês. Todos vocês que estão aqui, não sei o número certo de pessoas que estão assistindo, mas todos vocês têm um propósito, que é o motivo que fez cada um de vocês prestarem a prova de medicina, do vestibular, e vocês estarem aqui nesse momento hoje escutando o que eu tenho para falar. Então, esse propósito, ele nunca pode ser esquecido, ele pode ser mudado, mas nunca esquecido. Então, se perguntem sempre, em cada período do ano de vocês, cada virada de ano, virada de semestre, se perguntem, por que eu faço medicina? Por que eu quero ser médico? Porque isso vai direcionar todo o resto da carreira de vocês. E fala isso aqui em que eu estava no 7º período da faculdade, eu já tinha pontos suficientes de currículo para conseguir a máxima de currículo nas faculdades de São Paulo, nos hospitais de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e 99% dos alunos da minha faculdade, da minha turma, não tinham nem metade desses pontos no último período da faculdade. Mas por quê? Tudo que eu fiz durante toda a faculdade foi movido por propósito, por coisas que eu queria ser, e não por certificados, e não por simplesmente colocar coisas no currículo. Esse é o maior erro. É a cultura de certificados, a cultura de vocês quererem colocar muita coisa sem propósito, mas no final das contas, você vai filtrar e quase nada daquilo vai fazer sentido. Porque vocês precisam provar que aquilo que vocês fizeram durante a faculdade fez sentido e teve um aprendizado baseado no propósito.
Então, aqui eu vou apresentar, inclusive, algumas pessoas para vocês que têm um currículo maravilhoso, totalmente movido a propósito. Esse é um grande amigo, um dos meus melhores amigos, o nome dele é Vinícius Leal. Ele se formou agora, tem 6 meses na PUC Sorocaba, e ele, durante o 7º período da faculdade dele, ele foi apresentar um trabalho na Conferência Global de Atenção Primária da Organização Mundial de Saúde, lá no Oriente Médio. Então, olha que legal, ele mais um pessoal da empresa Júnior que ele montou, foram na Conferência Global de Atenção Primária, que é o maior evento de atenção primária que existe no mundo, organizado pelo OMS. Essa daqui é a Paula Regis, ela é R2 de Infectologia da Fiocruz hoje. Ela foi presidente da FMSA, que é uma instituição que acredito que tem na faculdade de vocês, se não tem FMSA, tem a CLEV, que levam estudantes para estudarem fora, né, intercâmbio de medicina. E ela tem uma cadeira dentro da reunião da Organização Mundial da Saúde, da OMS, em Genebra, e ela vai todos os anos, nos últimos 4 anos, porque ela foi frente de uma liderança estudantil dentro da Faculdade de Medicina. Então, durante a Faculdade de Medicina, ela guiava, liderava, né, a FMSA Brasil, e depois foi uma das presidentes da FMSA Internacional, e ela participou do evento que o Dr. Tedros decidiu. A gente vivia uma pandemia de Covid-19 em 2019, ainda em novembro de 2019, quando o nome do vírus ele passou de Novel Coronavirus 2019 para Covid-19. E o vírus, o nome do vírus SARS-CoV-2 foi criado. Olha que legal, ela participou da história. Dentro da sala com ela devia ter menos de 100 pessoas, e a Paula, ela ainda era médica recém-formada, no primeiro ano de formada, ela participou da reunião que definiu o rumo da história que a gente está vivendo hoje, mais de um ano de pandemia. Então, olha que legal isso. Todo o currículo dela é elaborado durante toda a faculdade, movido por propósito, fez ela chegar onde ela está hoje, e ela seguiu um caminho que é tradicional. Ela está fazendo a residência de infecto, e o Vinícius também está fazendo a residência de cirurgia geral. Então, olha que legal, eles seguiram um caminho tradicional, em parte, só que eles foram movidos por outros gatilhos que não era simplesmente ganhar certificado ou participar de eventos dentro da faculdade. Eu, aqui, coloquei meu currículo também, eu participei das reuniões da ONU, inclusive da Assembleia Geral da ONU, onde todos os presidentes vão para discutir paz mundial, violência, né, direitos humanos, meio ambiente, lá em Nova York, na ONU. Já é o meu 6º evento dentro da ONU, em Nova York, onde eu tive a oportunidade, que eu acredito que a maioria de vocês nem conhecem esse cara aqui, que eu estou apertando a mão. Ele é o Bill Clinton, ele é o 42º presidente dos Estados Unidos, e ele foi uma das centenas de pessoas inspiradoras que eu pude conhecer ainda dentro da faculdade. Então, vocês viram que essa foto eu tô mais novinho, né? Eu estava no 9º período da faculdade, ainda estava nos finalmente, assim, entrando no meu internato, e eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores nomes da história dos Estados Unidos, ainda dentro da faculdade, seguindo um caminho totalmente diferente, que era da liderança estudantil. Era algo totalmente não médico, era global mesmo, de empreendedorismo estudantil, de liderança, e, no final das contas, eu acabei, com essas oportunidades, impulsionando meu currículo a ponto de conseguir uma vaga de um estágio na Harvard Medical School em 2019, no meu último ano da faculdade. E fui diretor comercial do Jaleco, que é um dos patrocinadores de vocês aí, que eu vi no inicinho. Hoje eu não sou do Jaleco mais, eu fui até dezembro do ano passado, mas hoje eu saí do Jaleco para poder fundar a Academy Abroad, que é uma empresa que a gente vai pegar vocês, que são alunos interessados em expandir o currículo, expandir experiências, estudarem fora, e os professores lá fora que estão querendo receber os alunos, fazendo a ponte entre vocês e esses professores, e levando todo mundo para estudar em Harvard, Stanford, Oxford. Inclusive, eu vou falar um pouquinho de algumas vagas que a gente tem para Harvard no final da apresentação. Então, quem estiver querendo aí sair mais cedo, aguenta, porque a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades de Harvard lá no finalzinho dos últimos slides. Então, agora pega o papel, a caneta, que a gente vai falar o passo a passo de como montar o seu currículo. Agora que a gente já falou de propósito, agora que a gente já falou das oportunidades que a gente tem para poder impulsionar o nosso currículo, contar a nossa história de uma forma adequada, existem dicas para a gente montar um currículo adequado de acordo com o perfil de vocês. Então, preparando o currículo, dica número 1, anota aí. Anotem no papel uma frase que resume o tipo de oportunidade que vocês estão procurando. Para que vocês estão montando o currículo?
Qual é o objetivo do currículo de vocês? O currículo não pode ser montado à torta e direito com todas as informações infinitas que existem. Um currículo não pode ter 10, 13 páginas. Um currículo ideal, ele tem 1, 2 páginas e ele vai ser a sua história de forma interessante e resumida. Então, vocês precisam saber exatamente como que vocês vão montar o currículo de vocês e para que ele serve. Então, vocês podem ter centenas de currículos. Eu, por exemplo, tenho mais de 10 currículos. Cada currículo tem um foco diferente. Eu vou, inclusive, mostrar um dos currículos meus, num exemplo prático para vocês no final, mas cada currículo tem que ter um direcionamento para aquilo que vocês querem fazer. Vocês querem fazer intercâmbio em Harvard? Vai fazer um currículo. Querem fazer residência? Vai fazer outro currículo. Querem tentar uma prova de monitoria? É um currículo diferente. Vai ter que colocar a liga acadêmica, vai ter que colocar outras monitorias, eventos, se for. Vai tentar a liga acadêmica? Outro currículo. Então, cada oportunidade tem que ter um currículo direcionado, baseado no perfil de vocês. Então, anotem aí uma frase que resume o tipo de oportunidade que vocês estão procurando. Dica número 2, qual é a complexidade da vaga que vocês estão tentando? O currículo, ele serve para vocês contarem a sua história, para vocês conseguirem a oportunidade. Então, qual a complexidade dessa oportunidade que vocês estão tentando, da vaga? É uma vaga de monitoria que tem 10 pessoas tentando para uma vaga, ou uma vaga de intercâmbio, onde tem 10 concorrentes por vaga e tem uma vaga só também? Então, o que eu coloquei exemplo, uma vaga de intercâmbio clínico na infectologia do Imperial College of London, tem uma vaga, 10 concorrentes por vaga. E qual é o perfil dos alunos que já foram? Vocês já sabem isso? Então, na hora de vocês montarem um currículo para apresentar para uma monitoria, por exemplo, conversem com os monitores passados, que foram seus monitores, ou de outros anos, para entender qual é o perfil deles. Quem são os alunos aprovados naquela monitoria? Qual é a nota que eles têm que tirar na prova? Tem entrevista? Tem análise de currículo? Tem outra pontuação? O que vocês precisam ser e mostrar para vocês também terem aquela oportunidade? Então, número 2 de coisas importantes que vocês precisam ter para montar o currículo é qual a complexidade da vaga que vocês estão tentando para apresentar o currículo de vocês. Se eu estiver falando rápido, vocês me interrompam, porque eu falo mais devagarzinho, tá? Vou me empolgando aqui, às vezes eu falo um pouquinho rápido, sou de Minas Gerais, sei que meu sotaque é difícil de entender, mas aí a gente vai no nosso tempo. Número 3. O que a instituição ou aquela oportunidade valoriza? Vocês querem fazer um intercâmbio para Harvard Medical School. O que a Harvard Medical School valoriza? Quais são os valores da instituição, do laboratório, do hospital? Seja uma mentoria, uma monitoria, uma liga acadêmica, quais são os valores da liga acadêmica do trauma e da emergência da UFT? O que eles valorizam? Qual é o tipo de aluno que eles querem? Vocês têm que anotar isso conversando com outros alunos que já participaram, até mesmo os diretores da liga, por exemplo, ou, por exemplo, você vai fazer uma vaga para um intercâmbio, conversar com o professor, saber tudo sobre ele, para saber o que eles valorizam, para você mostrar que você tem aqueles valores que eles precisam. Número 4, quem é a pessoa que vai avaliar o meu currículo? Se fosse para falar, gente, esquece tudo, menos isso. Seria isso. Quem é a pessoa que vai avaliar o meu currículo? Vocês têm que saber exatamente, linha por linha, da vida profissional, pessoal, familiar, tudo daquela pessoa, porque as pessoas, elas se identificam melhor com aquelas pessoas que elas conhecem ou que se parecem com elas. Então, é muito mais fácil você conseguir uma vaga de intercâmbio, uma vaga de oportunidade, de liga, de monitoria, quando você conhece aquela pessoa e consegue mostrar para aquela pessoa que você tem aquilo que elas precisam. Então, tem processos seletivos que são puramente cegos, que são só por prova, que não tem entrevista, mas a grande maioria, principalmente agora, está cobrando entrevista porque existem as soft skills e as hard skills. As soft skills são aquelas experiências, aquelas habilidades que você não aprende num livro, que você tem que praticar, que vai de perfil para perfil, então isso está sendo cada vez mais valorizado. Então, quem é a pessoa que vai avaliar o meu currículo? O que vocês podem ter em comum? Então, aqui eu coloquei um exemplo. O professor lá de Harvard, que eu mostrei a foto para vocês da NASA. Ó, professor Roger Douglas, médico mineiro de Uberaba, formado pelo FTM, no Triângulo Mineiro, Uberaba mesmo, gestor pela FGV, ex-diretor de serviço de urgência e emergência do HC da USP, atualmente diretor do Centro de Urgência e Emergência da Harvard Medical School, e meu sócio. Então, quais são as semelhanças entre eu e o Roger? Ele é mineiro, eu sou mineiro, embora eu seja de Belo Horizonte. Ele é médico, eu sou médico. Ele fez gestão, eu trabalho com gestão. Ele foi diretor de serviço de urgência e emergência, trabalha com isso. Eu fui da Liga do Trauma da minha faculdade, trabalhei no SAMU por 1 ano e meio. Então, a gente precisa entender melhor quem é aquela pessoa que está por trás da avaliação do currículo, para a gente ter aqueles gatilhos mentais
Inclusive, tem um livro que chama Gatilhos Mentais, que todo mundo deveria ler, que é muito interessante para isso. O nome do livro é Gatilhos Mentais. Comprei semana passada, já li, já. Ele é bem pequenininho, bem fininho. Por quê? A gente precisa entender quem são as pessoas que a gente está conversando, que a gente está lidando no dia a dia, né? E quais oportunidades que a gente está almejando ter. Número 5, o que o seu avaliador possui de artigos publicados ou material de estudo? Então, por exemplo, se vocês vão tentar uma oportunidade de uma liga acadêmica, quais são os materiais da liga acadêmica? O que eles produzem? Qual tipo de evento que eles fazem? Qual tipo de estágio que eles fazem? Quais são as oportunidades por trás da liga? E aqui eu coloco mais direcionado para intercâmbio, que é a área que eu trabalho, com a Academy Abroad, levando vocês para o exterior. O que o avaliador possui de artigos publicados em material de estudo? Um dos outros sócios meus é o professor Fábio Moraes, um dos maiores nomes da pesquisa no Canadá, em Toronto, na Queen's University, e ele fala, salva tudo numa pasta e leia todos os artigos do professor que você está procurando uma vaga de intercâmbio. Por quê? Você precisa colocar no seu currículo aquilo que interessa a ele e que responda à dor que ele está tendo. Então, se o professor tiver muitos artigos, por exemplo, leia os 5 últimos. Ele fala isso. Pelo menos os 5 últimos artigos, materiais daquela pessoa que está avaliando o seu currículo, você tem que saber. E saber de cor. Saber tudo. Cada detalhe aprofundadamente. Porque a segunda pessoa que vai saber sobre o assunto é o cara que escreveu aquele artigo. Vai saber muito mais que você. Então, você tem que saber minimamente sobre aquele assunto, cada detalhe daquele artigo. Então, vocês estão vendo que aqui eu estou conhecendo melhor quem é a pessoa que vai avaliar o meu currículo? Por quê? Igual eu falei com vocês, cada currículo tem um perfil diferente. É direcionado para uma oportunidade diferente. E de acordo com o perfil da pessoa, da instituição, da oportunidade, eu vou montar currículos diferentes para se adequarem ao quê? A dor que eu estou tentando tratar, resolver. A gente fala muito dor em gestão, não é quase a dor da medicina, mas é uma dor muito mais intensa. O que é isso? Todos os seres humanos eles têm uma dor, um problema a ser resolvido. Isso é inerente à existência humana. Todo mundo precisa resolver algum problema. Se a vida de todo mundo já fosse resolvida, não ia ter a mínima graça de existir. Então, todo mundo tem os seus problemas. Eu tenho os meus problemas, vocês têm os problemas de vocês, e aquele professor lá de Harvard tem o problema deles. E eles precisam de alguém para resolver essa dor deles, resolver o problema deles. E por que não vocês? Eu consegui uma oportunidade em Harvard pensando justamente assim. Estudei totalmente a instituição, o professor que ia me aceitar, mandei um e-mail para ele bem estruturado, que tem outras dicas também, isso são mentorias e mentorias que a gente precisa, não dá para a gente falar tudo aqui, mas mandei um e-mail com ele contando a minha história e falando, ó, de uma forma educada e uma forma não tão direta, mas eu sou a pessoa que vai resolver a sua dor. Eu entendo os seus problemas, eu entendo que você precisa de alguém para te ajudar e eu tenho conhecimento que pode te ajudar. Por que não a gente trabalhar junto e fazer parte da sua equipe? Eu fui aceito lá no meu intercâmbio assim. Não tinha uma parede pregada assim na minha faculdade, um papel falando vaga de estágio para Harvard. Essa vaga eu criei junto com esse professor e ele me aceitou para eu poder acompanhar ele. E depois que eu estava lá, eu consegui expandir essas vagas e depois eu, inclusive, falar sobre as vagas para vocês, porque pode ser de vocês também. Sexta dica é, match, o que vocês têm em comum. Então, coloque uma listinha de um lado versus do outro, onde vai ter você e a pessoa que vai avaliar o currículo. O que vocês têm em comum? Quais são as dores em comum? Quais são os matches de informação que vocês têm em comum? O que vocês podem cruzar de dados? Então, por exemplo, o professor Roger é mineiro, eu também sou mineiro. Médico, médico. Urgência, urgência. Por quê? Vai ser muito mais interessante na hora de você contar a história se você omitir algumas informações não tão interessantes e poder focar em informações que vai brilhar os olhos daquele professor. Então, por exemplo, tem uma história muito engraçada, a gente está fazendo um Clubhouse. Não sei se vocês já estão dentro do Clubhouse, mas toda segunda-feira, 9 horas da noite, a gente está tentando falar sobre currículo, intercâmbio e storytelling de graça lá no Clubhouse, às 9 horas da noite, só me seguir lá, Rafael Kendi. E a gente estava conversando com um dos professores de cardiologia do New York Presbyterian, em Nova York, e um dos professores, que é o Fábio Moraes, da oncologia, né, da radio-oncologia lá do Queens, no Canadá, e ele estava falando lá, teve um residente que ele colocou no currículo dele que ele sabia fazer comida indiana.
Por quê? Ele sabia que o avaliador dele era indiano e era um professor, um dos maiores professores daquela instituição. E você não acredita que, além do professor ele ter lido todo o currículo dele, na hora da entrevista, ele ficou super contente, falou, nossa, como assim, você sabe fazer a comida do meu país? Fiquei super honrado disso, de receber alguém que sabe fazer a comida da Índia. Mas eu quero te avaliar. Me fala aí 3 pratos típicos da Índia que você sabe fazer e me explica como você faz. Então, olha que legal, ele soube usar o match, ele soube explorar aquilo que eles tinham em comum, e isso garantiu a vaga dele de pós-graduação lá no Queen's, lá no Canadá. Mas poderia ter dado muito ruim, né? Se ele tivesse mentido no currículo dele, ele não ia saber explicar. Então, o currículo vitae, ele conta a história da vida de vocês. A vida acadêmica, profissional, científica e de experiências pessoais. Então, vocês têm que colocar apenas que é verdade, não fica querendo encher a bola, encher linguiça, tentar puxar saco do professor só para colocar coisa no currículo, coloca o que você exatamente tem em comum com ele, quais são as suas habilidades. Se não souber explicar direito na hora de uma entrevista, não coloca. Melhor, porque depois você vai entrar em mais lições. Isso serve para residência também. Então, não sei se vocês sabem, que eu acredito que a maioria está no começo da faculdade, né? Mas a residência em São Paulo, dos principais hospitais, USP, Unifesp, Unicamp, servidores do Estado, tem a arguição do currículo. Então, não é só você pegar o currículo e apresentar para o avaliador de vocês. Eles vão sentar você na frente de uma banca de avaliadores e vai falar, Roberto, por que você fez a Liga Acadêmica de Pediatria e está tentando a residência de cirurgia? Por que você, Juliana, fez a monitoria de medicina da família por 2 anos, a disciplina de medicina da família, e está aqui tentando a prova de ginecologia e obstetrícia? Então, quanto mais coisas vocês colocarem no currículo que não são interessantes para aquela oportunidade, para aquela vaga, mais vocês podem se enrolar. Igual eu falei, o currículo tem que ter, idealmente, 1 ou 2 páginas de coisas realmente importantes e impactantes. Não adianta ter um currículo de 15 páginas se ele não for um currículo interessante de ser lido, senão ninguém vai ler. Número 7, o que você pode somar no ponto fraco na dor do orientador? Igual eu falei, todas as pessoas da humanidade têm uma dor a ser resolvida, e aquele professor também. E um dos grandes erros de um acadêmico de medicina é colocar o médico num pedestal acima dele. O médico, ele não está nem aí se você é acadêmico, se você é médico, se você é pesquisador. Se você tiver a solução para a dor dele, ele vai te receber. Se você mostrar que você é competente o suficiente para poder contribuir com a resolução da dor dele, você vai ser aceito em qualquer oportunidade. Seja ele em Harvard, Stanford, Johns Hopkins, Yale, na monitoria, na liga acadêmica, no diretório acadêmico, no Atlético, qualquer lugar que você for. Por quê? Você não pode se colocar abaixo daquele professor, daquela pessoa que está avaliando seu currículo. Você tem que se igualar a ele nas devidas proporções. Também você não pode achar que você também tem a mesma experiência que aquela pessoa. Você tem que ter humildade suficiente para apresentar as suas dores, mas mostrar que você é competente o suficiente para resolver a dor daquele professor. Tá? Então, anota aí. Isso tudo é para vocês anotarem antes de montarem o currículo de vocês. O currículo tem que ser direcionado de acordo com a resposta dessas perguntas. Então, por que aquele professor lá de Harvard precisa de vocês? É porque ele está fazendo, eu vi, nos 5 últimos artigos dele, que ele está estudando o poder da microbiota intestinal e a associação com a depressão e o autismo, como é a pesquisa do professor Rafael Rezende, de Harvard, que é um dos professores que deu a vaga para a Academia Broad, que eu vou falar mais para frente. Ele está publicando na revista Nature, Science e Cell exatamente sobre isso. E eu sei que ele tem perguntas que ele não tem resolvidas ainda, porque todo artigo científico tem uma hipótese, tem uma conclusão e um desenvolvimento. Então, eu sei qual é a hipótese dele, eu estudei tudo sobre ele, e eu estudei algo semelhante na minha faculdade, ou eu sei mexer com instrumentos de laboratório, por que não me propor a poder contribuir com ele no laboratório, seja aqui no Brasil ou fazendo intercâmbio lá. 8. Quais são os seus pontos fracos? Vocês precisam saber os seus pontos fracos, inclusive colocar no currículo de forma que não abaixe vocês, né, que não coloque vocês inferior àquele professor, mas que mostre que vocês têm humildade e competência para poder desenvolver esses pontos, para eles não serem fracos até vocês terem oportunidade ou durante o desenvolvimento da oportunidade, seja ela na faculdade de vocês ou depois em outros lugares, outras universidades. Então, mapeiam quais são os pontos fracos de vocês. Se eu quero ir para Harvard, mas eu não sei falar inglês, meu ponto
fraco é falar inglês. Então, eu preciso desenvolver o meu inglês antes de eu mandar o meu currículo. Ou, se eu não sei mexer com laboratório direito, vou fazer um curso, vou lá bater na porta, laboratório de bioquímica, laboratório de biologia celular da universidade, vou falar, ó, estou querendo uma vaga para fazer intercâmbio de pesquisa em Harvard e preciso aprender sobre mexer aqui, cortar os camundongos, desenvolver os camundongos, porque é o meu ponto fraco e eu preciso disso para fazer minha oportunidade. E isso vale para tudo, gente. Eu já fui de 4 ligas acadêmicas. Ó, eu fui presidente da Liga de Medicina da Família, fui da Liga de Cirurgia Pediátrica, Liga do Trauma e Emergência, e fui fundador e presidente da Liga de Cirurgia Torácica da faculdade. E eu ia fundar a Liga de Medicina do Esporte e a Liga de Medicina Legal, só que eu vi que eu não estava de acordo com o meu propósito, com as coisas que eu precisava fazer, e deixei para outras pessoas fazerem. Mas olha que interessante. A grande maioria das oportunidades que eu tive na minha faculdade, eu não fiz uma prova e eu passei na prova. Eu até mesmo criei minhas próprias oportunidades. O próprio Walt Disney falava, é muito mais divertido quando você cria suas próprias oportunidades, que você não tem concorrente. E fica exatamente do jeito que você quer. Então, saiba quais são os seus pontos fracos, quais são os pontos fracos daqueles professores, quais oportunidades vocês têm disponível nas mãos e quais vocês podem criar para poder mapear o direcionamento do currículo de vocês. Número 9, está chegando ao fim, são 10, mas número 9, o que você precisa fazer antes de viajar, de fazer a oportunidade, durante a viagem, durante a oportunidade dentro da faculdade também, para controlar ou melhorar o ponto fraco. Depois de mapear o ponto fraco, vocês precisam saber o que fazer durante ou antes da oportunidade para poderem chegar lá e já não ser ponto fraco mais, podendo ser até um ponto forte. E a lista de prioridades. Igual eu falei, um currículo ele não deve ter 13, 15 páginas. O currículo ele deve ter 1, 2 páginas, no máximo 2. Então, por que vocês vão colocar lá que vocês participaram do evento da Liga Acadêmica de tal coisa, do evento do diretório acadêmico para o intercâmbio em Harvard? Mas, se for para a Liga Acadêmica, por exemplo, vocês estão tentando a prova da Liga Acadêmica de Pediatria. É interessante colocar no currículo todos os eventos da Liga que vocês participaram. Vocês vão tentar a oportunidade da monitoria de cirurgia pediátrica. É interessante vocês falarem, vocês foram da Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica, foram monitores de cirurgia geral, monitores de pediatria, de cirurgia pediátrica, mas por quê? Cada currículo tem uma prioridade diferente. Então, vocês têm que listar, de acordo com a oportunidade, quais são as prioridades para cada oportunidade. Então, se vocês vão tentar coisas diferentes, são prioridades diferentes e currículos diferentes. Bom? E recado importantíssimo do professor Roger, conversando com ele antes dessa apresentação, inclusive, ele falou, no e-mail com o seu currículo, quando vocês forem tentar a oportunidade, seja para Harvard com ele, seja para qualquer outro lugar, responda as perguntas. Quem você é? Então, conte a sua história de forma interessante, concisa, resumida. O storytelling é muito interessante para isso, saber desenvolver. Todos vocês sabem contar um storytelling interessante, porque vocês passaram no Enem, no vestibular. Vocês precisaram fazer um texto dissertativo, argumentativo lá, com desenvolvimento durante o texto. Vocês sabem desenvolver uma história bem. Isso é fato. Contem quem você é, de forma interessante, resumido. Qual o problema a ser resolvido naquela oportunidade. Como aquele professor, aquele avaliador do seu currículo pode te ajudar. Por que ele é a melhor pessoa para resolver o seu problema, de forma sutil. Você não pode falar assim, você é a melhor pessoa porque tal, tal e tal. Cuspir isso para ele. Você tem que massagear o ego dele, você tem que elogiar ele um pouquinho, falar que você conhece ele, mostrar o match entre as informações de vocês, para você mostrar, realmente, você é a pessoa que vai me ajudar. Quais são os desafios futuros do seu professor, do seu avaliador do currículo, que você pode ajudar a resolver? Então, respondendo todas as perguntas, vocês vão conseguir a grande maioria das oportunidades de vocês. Desde na ONU, como eu fui, aí para Harvard, aí para a NASA, aí para a residência, aí para gestão, para qualquer coisa que vocês precisarem fazer. E aqui, lista de coisinhas que vocês podem colocar no currículo, mas existem algumas coisas que são mais interessantes, principalmente para as universidades no exterior. Então, produção científica e publicações, igual estava conversando na palestra anterior, na aula anterior, isso é muito importante, saber ler artigos, escrever artigos de forma concisa e desenvolver o método científico. Isso é extremamente importante. Então, isso é valorizado, vocês saberem desenvolver o método científico, publicar em revista, principalmente revistas internacionais,
é extremamente importante para um currículo. Intercâmbios também é extremamente importante. Eu sou totalmente a favor. Eu fiz meu primeiro intercâmbio para o México, no Hospital Geral de Pachuca, no Hospital General de Pachuca, lá em Pachuca, em Hidalgo, e foi a minha primeira oportunidade de ir para fora. Depois disso, viajei o mundo inteiro de graça, representando entidades estudantis, prêmios. Já fui para Londres, para Paris, para Nova York, para o Peru, para o México, para Boston, para vários lugares, tudo sem gastar quase nenhum centavo, ou financiado pela própria faculdade, ou por alguma oportunidade, ou por um prêmio. Por quê? Porque tudo estava, que a gente discutiu lá atrás, vinculado ao meu propósito. E isso, uma porta vai abrindo a outra. E o intercâmbio, eu acho que é a maior porta de todas. Acho que vocês deveriam, todo mundo, fazer intercâmbio. Por isso que eu fundei a Academy Abroad agora, para poder abrir a mente de vocês, levar as oportunidades para vocês, porque tem oportunidade, tem professores querendo receber alunos do Brasil. Lá, a gente é muito bem visto lá fora, principalmente nos Estados Unidos e Europa. O aluno brasileiro ele é muito bem visto. Ele é um aluno dedicado, que sabe as coisas, sabe trabalhar com pouco. Então, a gente é muito bem visto lá e é uma oportunidade que vai abrir oportunidades de produção científica, de publicação, de congressos, de eventos, de monitoria, de mais intercâmbios. Então, acho que o intercâmbio é essencial e é muito valorizado no currículo. Então, se já fez intercâmbio, coloque. E prêmios também é muito interessante. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura bem fraca de prêmios, né? Lá nos Estados Unidos tem um aluno do ano. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um aluno de destaque da faculdade. Então, o governador do Rio de Janeiro entrega um diploma e um prêmio para o melhor aluno de medicina com o melhor CR, que é a nota lá, né, que eles têm. Então, as faculdades da cidade do Rio de Janeiro, cada faculdade de medicina tem uma cerimônia que o governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio, entrega um certificado de aluno de destaque durante os 6 anos da faculdade. E isso é um ótimo prêmio, né? Ser reconhecido como um dos alunos de destaque da sua faculdade inteira, de centenas de alunos se formar. Então, é uma cultura pouco enraizada aqui, pouco incentivada, mas se você tiver algum prêmio, coloque, que sempre vai ser muito interessante. E aí eu coloquei só essa imagem aqui para finalizar, antes de mostrar a parte prática para vocês, é que a gente fundou a Academy Abroad agora para justamente fazer essa ponte entre o currículo, entre o professor que está de um lado e vocês que estão do outro lado. E aí, indicações de leitura, para montar um currículo legal e conseguir todas as oportunidades que vocês querem. Dica número 1 é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem já assistiu uma mentoria minha, uma palestra, uma aula do Jaleco, qualquer coisa, sabe que eu indico esse livro. Lá no meu Instagram eu indico muito. Por quê? Esse livro, ele fala justamente que você não precisa mentir, não precisa enganar ninguém para você conseguir tudo o que você quer. Basta você saber falar o que você quer e mostrar para aquela pessoa que o que você quer é o que ela precisa. Então ele fala, desperte na outra pessoa um ardente desejo. Por quê? Pessoas motivam-se muito mais quando elas desejam algo. Então, se aquele professor de Harvard ele precisa de alguém para ajudar na pesquisa dele, desperta nele o desejo de ter você na equipe com ele. Mostra para ele o que você pode agregar, que ele vai te querer na equipe. Ele vai estar motivado, desejando você na equipe. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. Então, não fica enchendo a bola do professor, falando mentira, massageando o ego dele de forma inadequada. Por quê? Ele sabe que você é um puxa-saco. Você tem que elogiar de forma natural, sutil. Então, na hora de você escrever um e-mail para mandar o seu currículo, por exemplo, durante o seu currículo, você coloca que você gostaria de ter a honra de contribuir com o trabalho dele, que é de tanto impacto, que ele viu, que você viu o impacto do trabalho dele na comunidade tal, na pesquisa tal. Isso é uma forma de você mostrar para ele que ele é uma pessoa importante, que você sabe que é uma pessoa importante, elogiando ele, mas sem ser uma pessoa chata. Outra indicação é comece pelo porquê, que é o do Simon Sinek. Ele tem vários livros importantes, inclusive tem um TED muito interessante, e ele fala as seguintes lições. Quando você está motivado por um porquê, o sucesso simplesmente acontece. Igual eu falei, propósito. Por que vocês estão fazendo medicina? Por que vocês estão montando currículo? Por que vocês vão tentar uma prova de monitoria, de liga? Nunca esqueçam do porquê. Porque se vocês esquecerem do propósito de vocês vão estar fazendo uma coisa maçante, que não tem sentido nenhum, que não tem um porquê, não tem essência.
No final, vocês vão ganhar um certificado? Vão. Mas vai fazer sentido? Não vai. Vai valer? Não vai. Outra coisa, a influência dos outros. Em quem você confia mais? Em alguém que você conhece ou alguém que você não conhece? Essa é importante do match no currículo, de você colocar no seu currículo coisas que dão match com a pessoa que está avaliando o currículo de vocês. Porque eles vão falar assim, vai pegar um currículo de uma pessoa que não tem nada a ver com ele, um currículo de uma pessoa que tem os mesmos interesses, o mesmo perfil que ele. Quem que ele vai selecionar? Quem que ele vai se identificar mais? Com você ou com aquela outra pessoa que tem um currículo nada a ver? Com você, obviamente. Encontre as pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Exatamente aquilo de propósito que a gente falou. E manipulação e inspiração são ações parecidas, mas não iguais. Igual eu falei, como fazer amigos e influenciar pessoas não é enganar as pessoas para fazerem o que você quer. É você inspirar aquela pessoa para ela sentir interessada naquilo que você tem a oferecer. Então, essa palestra aqui que eu estou fazendo para vocês, o que eu estou querendo fazer? Captar a atenção de vocês para eu inspirar vocês para fazerem aquilo que eu estou ensinando agora, para terem oportunidades no exterior, para terem oportunidades acadêmicas, para montarem um currículo forte, um currículo dos sonhos. Eu não estou manipulando ninguém, eu estou inspirando vocês a fazerem aquilo que eu acho interessante. E agora, encerrando, antes de a gente demonstrar um currículo para vocês, olha que legal. A gente pegando todos os ensinamentos, as mentorias, de como mandar o e-mail, professor, como mandar o currículo, a gente, dentro da Academy Abroad, né, que tem no meu Instagram, que eu vou deixar daqui a pouquinho também, a gente conseguiu 8 vagas de intercâmbio em Harvard, Laboratório de Neurologia, que a gente já mandou 4 alunos para lá, inclusive. São alunos super interessantes para vocês chamarem para palestrar também, pessoal da organização aí. E a oportunidade, gente, ela tá fácil para todo mundo, só que ela não chega da forma adequada. Então, a gente está tentando fazer isso. Pegar esse currículo de vocês, que com certeza vai ser extremamente interessante, e mostrar que vocês são bons o suficientes para chegarem onde vocês precisam chegar. E assim como esses alunos foram para Harvard, como eu, vocês também podem ir. A gente vai ter 8 vagas por ano. Não é o caso de explicar com detalhes aqui como que funcionam as vagas, mas a gente está com mais de 40 vagas para intercâmbio no exterior na Academy Abroad. E agora um exemplo prático de currículo vitae. Então, até para falar também, para vocês falarem bonitinho, não é currículo vitae. No latim, o A e o E no final, ele tem o som de E. Então, é currículo vitae, que é o CV, ou CV. Aqui é um currículo que eu coloquei toda a minha experiência resumida de forma mais interessante possível para a minha oportunidade em uma página. E eu vou destrinchar um pouco mais com vocês. Então, eu acho interessante colocar, de um lado, as informações pessoais de vocês. Então, coloquem foto no currículo de vocês. Pelo amor de Deus, não mandem currículo para alguma oportunidade sem foto. O currículo, ele não é um papel, ele é uma pessoa, é uma história que está sendo contada. Então, tem que ter uma fotinha de vocês para aquele avaliador saber quem está por trás daquele currículo, quem está por trás de toda aquela vivência, aquela experiência. Dados pessoais, a pessoa precisa te contactar de alguma forma. Então, coloquei dados fictícios misturados com dados pessoais aqui sobre vocês. Mas coloca um telefone, e-mail, endereço, data de nascimento e uma coisa muito interessante que vocês precisam saber usar é o LinkedIn. Por quê? O LinkedIn é uma forma informal de conseguir uma oportunidade. E é uma forma informal formal. Por quê? Ele não é tão informal quanto o Instagram, você não vai pedir um estágio para algum médico pelo Instagram, mas você pode pedir um estágio pelo LinkedIn. Ele é menos formal do que o e-mail e ele é mais formal do que o Instagram. Então, o LinkedIn vocês têm que saber usar. O LinkedIn nos Estados Unidos está bombando, na Europa está bombando. Todo médico que tem um currículo minimamente interessante, ele precisa ter um LinkedIn. E o LinkedIn, ele vai mostrar quem são vocês para as outras oportunidades e fazer a ponte, a conexão, o networking com as outras pessoas. Então, início do currículo tem que ter o objetivo, que é aquele propósito, por que vocês estão montando esse currículo. Então, eu coloco aqui um objetivo do meu currículo. Depois a gente coloca as experiências de forma listada. Então, tópicos. Não coloca a experiência num texto livre, gigantesco. Por quê? Quando a gente coloca em tópico, é muito mais fácil de assimilar, muito mais fácil de visualizar. Então, na experiência, também saiba colocar quais são as experiências de vocês mais importantes naquele ponto 10 das prioridades. Então, coloquem de forma de tópicos quais são as experiências que vocês têm que vão interessar aquela pessoa que está por trás do currículo, avaliando o currículo de vocês.
tem que ter um ponto de pesquisa científica e publicações. Eu tenho 4 artigos publicados, mas, por exemplo, se eu quero tentar um intercâmbio de cirurgia torácica, eu vou colocar esse artigo meu da Revista Brasileira de Cirurgia Torácica, que eu fiz com os professores da USP, em inglês, inclusive. Então, olha que interessante. Eu tenho mais 3 artigos de atenção primária publicados. Eu não coloquei ele aqui. Por quê? Minha prioridade é intercâmbio de cirurgia torácica. Eu vou colocar a publicação de cirurgia torácica. O que o cara lá de cirurgia torácica vai querer saber sobre o meu artigo de moradores em situação de rua de medicina da família? Nada. Eu vou encher linguiça aqui, ele vai saber que eu estou enchendo linguiça para tentar impressionar e isso é negativo. Outras atividades, aí quando vocês têm muitas experiências interessantes que não são tão prioridades como as que estão listadas aqui, vocês colocam ela em texto corrido em outras atividades. Então, são oportunidades que vocês tiveram, cursos, experiências que são legais de colocar no currículo, mas que não são tão importantes como aquelas que devem ser detalhadas na experiência. Habilidades, extremamente importante, e as habilidades são coisas novas, tá? Poucas pessoas colocam as habilidades no currículo, mas você precisa colocar e saber o que são. As habilidades são divididas em soft skills e hard skills. As soft skills são habilidades que você tem que não são ensinadas, que você aprende com oportunidades e experiências. Então, você tem a soft skill de liderança. Como você desenvolveu essa soft skill de liderança? Sendo diretor da Liga Acadêmica de Pediatria. Gestão de equipes, sendo do diretório acadêmico da faculdade da UFT. Então, vocês conseguem desenvolver soft skills como comunicação, criatividade, ética, liderança, planejamento. Não é fazer um curso, tem um curso de criatividade. Não tem um curso de como ser diretor de um diretório acadêmico, de uma liga acadêmica. Mas vocês vão desenvolver essas habilidades e só coloquem aí o que vocês realmente são. Não vale colocar no Google lá, lista das principais soft skills e vocês procurarem lá, vocês vão colocar algo que não é verdade na hora da arguição do currículo de vocês, senão vão saber explicar por quê. E tem também as hard skills, que são coisas que vocês aprendem em cursos. Então, são coisas ensináveis, são coisas que vocês fazem um curso ou leem um livro, vocês vão aprender. E, por fim, vocês têm que colocar as recomendações. Para os Estados Unidos, tem algo muito famoso, que é a Letter of Recommendation, que é a carta de recomendação, e aqui é basicamente isso. Vocês vão pegar pessoas de peso, de nome, que conhecem detalhadamente o seu trabalho e vão colocar no seu currículo como pessoas que te recomendam. Mas, cuidado, avisem essas pessoas que elas estão no seu currículo e que você vai mandar o currículo para tal lugar. Porque pode ser que eles liguem para aquela pessoa, que eles mandem um LinkedIn, mandem um e-mail falando, professor Roger, você conhece o aluno Rafael Kenji? E aí? Ele é um bom aluno? Ele é isso e aquilo? Se você não avisar para aquele professor, isso vai dar muito ruim, vai te prejudicar. Porque vai falar, não autorizei essa pessoa a falar sobre mim, muito menos deixar o meu contato. Então, coloquem em nível de importância as recomendações de vocês, seja um professor da faculdade, seja algum médico que vocês tiveram contato, alguém que vocês têm experiência. Então, por exemplo, alguém que é embaixador do Jaleco aí na UFT, coloca o contato de alguém lá do Jaleco, que pede para ele, você já viu meu trabalho aqui como embaixador durante um ano, me dá um feedback aí sobre o meu trabalho, pode fazer uma cartinha de recomendação para mim, me recomendando para uma oportunidade. Pergunta os professores de vocês, você foi monitor desse professor por 1 ano, 2 anos. Fala, professor, pode escrever uma recomendaçãozinha para mim, para apresentar uma oportunidade que eu quero fazer? Isso vale para monitoria, vale para liga, vale para estágio, vale para tudo. Então, é muito interessante colocar no final do currículo as recomendações. E aqui no finalzinho, que não tinha aparecido, a formação e os principais cursos, experiências e os idiomas falados também é muito interessante colocar. Inclusive, olha que interessante, eu ter colocado o MBA de Gestão de Negócios pela Business Behavior Institute of Chicago, eu virei professor do BBI of Chicago. Então, por apresentar o meu currículo direcionado para aquela instituição e mostrar para eles que eu já tinha feito o MBA de Gestão de Negócios dele, eu fui convidado a ser professor do MBA de Gestão em Saúde 4.0 da mesma instituição que eu fiz MBA. Olha que interessante, vou começar mês que vem como professor lá. Então, as informações que estão aí são informações, eu quero voltar aqui, concisas, rápidas, fáceis de ler, impactantes, que vocês vão colocar sem encher linguiça. Então, vale colocar um evento científico que vocês participaram?
Depende da oportunidade que vocês vão querer, do professor que está olhando o currículo, do avaliador, da instituição, do propósito, de tudo, do match entre as informações. Então, espero que vocês tenham anotado todas as informações, né, todas as dicas. E agora, exatamente 45 minutos depois de começar, vou deixar aberto para algumas perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta, discutir, ou se não concorda com algo, também estou totalmente aberto a conversar com vocês. Boa noite, estou aqui de volta para fazer a mediação das perguntinhas. E aí, alguém pode projetar aqui para a gente? O LinkedIn é uma boa plataforma para cadastrar nossos currículos? Eu acho que essa já foi. Mas fala mais um pouquinho sobre o LinkedIn para a gente, Rafa. Inclusive, esqueci de mostrar o último slide que tinha o meu Instagram, mas tem o meu nome aqui, não tem? Qualquer coisa a gente manda ali no comentário, é Rafa_Kenji. Então, LinkedIn, ele é uma plataforma que você vai expor o currículo de vocês, mas vocês não vão direcionar e resumir ele para mandar para uma pessoa de forma formal. Igual eu falei, o LinkedIn, ele é mais formal que o Instagram e menos formal do que o e-mail. É uma ótima ponte de networking, mas não é tão interessante para estruturar o currículo, mas para apresentar o currículo sim. Dentro da Academy Abroad, a gente vai ter a plataforma Meu CV, que vocês vão poder montar um currículo exatamente igual a esse que eu mostrei para vocês. Vão ter os campos, os boxes, onde vocês vão colocar as informações, e no final vocês vão conseguir baixar o currículo exatamente do jeito que está aqui. A gente pensou isso porque qual é o maior exemplo de currículo que a gente tem hoje? Plataforma Lattes. Mas a plataforma Lattes, apesar de ser incrível, inclusive a história da plataforma Lattes é incrível. O César Lattes, ele foi um médico, um professor brasileiro, físico, que foi professor da Unicamp, inclusive, foi um dos desenvolvedores da partícula que ganhou o Prêmio Nobel de Física. Então, não sei se vocês sabiam disso. Mas a plataforma Lattes, ela é direcionada para pesquisadores, cientistas e professores. Então, para um médico, para um estudante de medicina, é interessante ter a plataforma Lattes? É para você fazer um projeto de pesquisa, é para mandar para um congresso, por exemplo. Mas para mandar para uma oportunidade na faculdade ou no intercâmbio, não. Principalmente no exterior. Ninguém conhece a plataforma Lattes nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de ser do César Lattes ser muito famoso. Mas, por isso, a gente vai montar essa plataforma Meu CV dentro da Academy Abroad, para vocês conseguirem elaborar e estruturar direitinho. Mas, propósito, coloquem só o que é interessante. Não adianta também colocar um monte de coisa, não saber por onde colocar, onde começar, se vocês não têm um direcionamento da oportunidade, vocês vão seguir. Legal, muita informação interessante, hein, galera? Qual o nível de inglês ou idioma do país necessário para fazer intercâmbio? Depende. Bom, eu nunca fiz curso de inglês, apesar de ter viajado já para mais de 8 países, em eventos internacionais, um monte de prêmio que eu ajudei a organizar, e o intercâmbio em Harvard, nunca fiz curso. Sempre aprendi sozinho, porque eu nunca tive dinheiro para fazer curso, e eu estava envolvido em outras atividades, apesar de achar que é obrigatório, todo estudante de medicina tem que saber falar inglês, né? Até porque a gente lê muitos artigos, escreve artigos sem saber falar inglês, mas depende. O nível de inglês necessário para você simplesmente conseguir uma oportunidade é o inglês suficiente para você se comunicar lá, igual eu fui sabendo me comunicar. Não precisa ser um inglês formal. Mas tem universidades como Oxford, Cambridge, Imperial College, Stanford, que eles precisam de um certificado de proficiência, inclusive alguns vitalícios, como FCI, CPI, CNI, mas alguns lugares não. Se você tem uma oportunidade que ela é direcionada direto com o professor, pode ser que ele te isente do certificado. Igual eu, a minha oportunidade, meu intercâmbio foi direto com o professor de cirurgia torácica. Ele não me exigiu proficiência de inglês e eu fui bem claro para ele. Inclusive, eu coloquei no meu currículo, uma das minhas dores era, não tive oportunidade financeira ainda para poder saber falar inglês de forma formal, de maneira formal. Então, era uma dor minha, tive humildade suficiente para expor isso ao professor, e isso não foi impeditivo de eu conseguir minha vaga lá. Foi, inclusive, bom, porque ele falou, tem um aluno interessado, eu sei que ele vai se dedicar para poder chegar aqui nos trinks. Então, eu fiz algumas aulinhas de graça, assim, no YouTube, olhando podcast, inclusive tem um podcast muito bom, chama Plain English, que é Plain English, no Spotify, que você consegue aprender inglês de forma muito interessante, rápida, para quem não tem dinheiro para fazer curso.
Isso é muito legal, muito interessante isso. Intercâmbio e prêmios em graduações anteriores também são interessantes de constar? Sim, se tiver sentido com o tipo de currículo que vocês vão mandar. Então, por exemplo, se você fez um técnico em análises clínicas, fez um Cefet da vida, fez uma escola técnica, e aprendeu a trabalhar com um laboratório, recebeu um prêmio de melhor pôster no congresso sobre isso, vocês vão tentar uma vaga de neurologia, de pesquisa igual aquela que eu mostrei para vocês, de Harvard, é interessante colocar, super legal. Mas se vocês vão tentar para um estágio de pediatria em algum outro lugar, talvez não seja tão interessante. Depende. Tudo no currículo depende. Nunca tem uma resposta exata. Você tem que seguir aqueles passos que eu mostrei para vocês para saber exatamente como direcionar o currículo. Rafa, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, por acreditar na nossa proposta, por vir aqui, né, dividir conhecimento e dicas tão... Nossa, eu estou encantada, assim. Você também não consegue ver o chat do YouTube, o pessoal tá todo mundo elogiando bastante. Acho que se você abrir aí, consegue acompanhar. Queria te agradecer muito. Pessoal, os arrobas do Rafael e do Academy Abroad estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Todo mundo seguindo lá para ficar por dentro de mais informações. Muito obrigada por participar com a gente.